De todos os papéis que a gente representa nessa vida, talvez tenha um que seja o mais importante de todos. É o papel de pai, é o papel de mãe. E eu te pergunto, o que você tem feito para poder se capacitar, para desenvolver essa função, essa missão de uma forma mais eficaz? Eu sou a Luísa Lopes, eu sou educadora, diretora fundadora do INDESP, especialista na área comportamental, uma apaixonada pelo ser humano. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância de você estudar, se capacitar para ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto é é prazeroso, o quanto a gente é, pode se sentir uma pessoa privilegiada por poder ter um filho, por poder colocar um filho no mundo. Parece que o Criador, quando ele nos dá essa bênção, ele sabe o que está fazendo. E o filho vem e muitas vezes nesse vucu-vucu da vida, com tanta coisa que a gente está resolvendo, de repente vem uma gravidez, às vezes nem é programada, e a gente continua, às vezes, fazendo as mesmas coisas e adaptando aquela nova realidade, mas a gente não para pensar quais são as consequências desse nosso jeito de agir para essa criança. Quando a criança vem, a gente costuma falar, ela é como uma esponja seca, ou seja, ela só recebe. Nos primeiros anos de vida, essa criança está sendo programada para a vida. Aliás, desde a vida uterina. Os sentimentos que a mãe tem, os altos e baixos que ela está passando na vida, tudo isso vai impactar na vida dessa criança, no mundo dela. E aí tem um estágio da infância dessa criança que ela só recebe estímulos, ela é educada, ela recebe as programações, ela instala crenças, para que depois, ao adultecer, ela já tenha o caráter formado, ela já tenha todas essas impressões para que ela possa fazer escolhas de dentro para fora. Poucas vezes eu vejo pessoas entendendo a importância desse papel. Às vezes eu acho que, eu acredito que na maioria das vezes os pais veem os filhos como algo que precisa ser consertado lá fora, né? Então, mandar o filho para o psicólogo para fazer uma terapia, mandar o filho para o fonoaudiólogo, mandar o filho para fazer aulas de reforço. E está tudo bem. Só que quando nasce um filho, também nasce um pai, nasce uma mãe. E se esse pai, se essa mãe não aprende a se preparar, não aprende a desenvolver uma habilidade para lidar com essa nova realidade, pode ser que a gente mais estrague do que realmente prepare esse filho de verdade. E é importante a gente lembrar que de todas as profissões, se pudéssemos encarar o ser pai e mãe como uma profissão, não dá para pedir demissão desse papel. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, não existe ex-filho. Uma vez que o Criador nos permite a ter essa grande riqueza que é esse ser humano, né, que nasce da gente e a gente vai preparar esse ser humano para a vida, aí é para sempre. É um investimento que a gente tem necessidade de fazer. Mais
forte do que, mais triste ou mais forte do que ver um pai que fala: eu fracassei na minha empresa, eu fracassei como profissional, é ver um pai falando: eu fracassei como pai. Ou uma mãe falando: eu fui um fracasso como mãe. É quando olha para aquele produto, para aquela criança ou para aquele futuro adulto e fala: meu Deus, onde eu errei? E a gente erra mesmo, porque a gente é um ser humano, todos nós erramos. Mas entender que é importante a gente se equipar com ferramentas para ter mais acertos, para poder olhar para esse filho no futuro e falar: uau, deu trabalho, mas valeu. Está ali um ser humano que beneficia a humanidade com as suas escolhas, com as suas atitudes. É possível a gente estudar, se preparar para ser pai e para ser mãe. Existe uma ferramenta que é a programação neurolinguística, a PNL, e é uma ferramenta que eu conheço e que já trabalho com isso há muitos anos. E através do INDESP nós já lançamos 200 turmas de PNL, 120 horas para a pessoa se autoconhecer, para cada participante perceber que muitas coisas que nós estamos repetindo na vida hoje, na vida adulta, foram coisas que foram instaladas lá na infância, lá no passado. É como se crescêssemos, mas estivéssemos ainda vestindo aquelas roupinhas infantis que não servem mais. E quantas vezes a gente se vê fazendo com nossos filhos aquilo que nossos pais faziam com a gente e a gente não gostava e a gente criticava. Padrões de comportamentos que estão se repetindo. É muito fácil a gente olhar para a criança e falar: essa criança tem problema, essa criança é mal educada. O que não é fácil é a gente falar: eu eduquei. Olha o fruto da forma que eu eduquei meu filho. Às vezes pode ser algo que nós queremos nos parabenizar, mas às vezes pode dar uma tristeza muito grande. Colocar um filho no mundo é algo que só é possível quando o Criador bate o carimbo lá e fala: está autorizado, vai ser pai, vai ser mãe. Eu conheço pessoas que batalham a vida inteira, fazem muitos exames, muitos tratamentos, mas não têm autorização para ser pai e mãe. Eu vejo como uma grande bênção. Por outro lado, é muito desafiador. E se você que está assistindo esse vídeo é pai ou é mãe, ou é avó ou avô que cuida de uma criança, eu te pergunto: o que você tem feito para desenvolver as habilidades necessárias para entregar o seu filho, não o que ele quer, mas o que é preciso ser entregue para ele ser um ser humano de verdade? Não tem coisa que alegra mais no coração de pai ou mãe quando alguém chega e fala: nossa, eu conheci seu filho, que pessoa boa, que pessoa gentil. Olha, eu conheci seu filho, ele é um exemplo de caráter, ele é um grande profissional. Não é algo maravilhoso? Só que para a gente ver isso no palco da vida, é necessário que nos bastidores a gente comece a desenvolver os recursos necessários. Na programação neurolinguística, existem várias ferramentas que vão nos ajudar a educar os nossos filhos de uma forma em que eles vão se sentir responsáveis pelas escolhas que estão fazendo. Isso de uma forma prática, dinâmica. Tem os pressupostos da programação neurolinguística, um deles
que eu gosto muito é o confiança na competência. O quanto eu estou deixando meu filho errar e assumir responsabilidade pelos erros dele. Ou o quanto eu estou, criando um sistema de proteção para proteger meu filho. O quanto eu estou amortecendo a queda dele, ou da minha filha, ou dos meus filhos. Eu estou amortecendo a queda deles e não permitindo que eles assumam a responsabilidade sobre a vida. Confiar na competência é saber que eles vão errar, mas que é necessário que eles aprendam a acessar a força interna para superar os erros, para superar os desafios. Quando a criança está bem pequenininha, é muito interessante o quanto a gente confia na capacidade da criança, né? A gente só pensa, tem perna, vai andar. E coloca a criancinha, ela vai cambaleando e tal, e cai, e a gente coloca em pé de novo, e cai, e levanta, e torna a cair, e chega um momento que, caminhou. E a criança começa a falar, a balbuciar, e a gente, fala papá, mamãe, mamãe, isso. E tem toda uma torcida confiando naquela criança, ela vai andar, ela vai falar, ela vai aprender, a comer a papinha dela. Mas parece que chega um momento em que a criança está maiorzinha e a gente começa a desenvolver uma crença de que a criança não é tão boa, não é tão capaz. É quando o pai fala assim, eu não sei, mas eu acho que ele não está acompanhando a turma. Não, parece que ele tem algum problema de atenção. Parece que ele tem déficit de atenção. Então nós começamos a rotular, a criticar. E aquela criança que a gente antes falava, uau, ele é inteligente demais. A gente começa a falar, será que ele vai dar conta? E na PNL a gente aprende que as crenças que nós temos sobre nossos filhos, de alguma forma, vão determinar um jeito deles responderem às situações da vida. Você não precisa falar. A criança sente se você confia na capacidade dela ou não. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar em casa e falar com o seu adolescente, filho, você já estudou hoje? E ele fala, pô mãe, você não confia em mim? Já tem uma crença instalada ali. Minha mãe não acredita em mim. E quando algo está instalado no nível de crença, a crença cria experiência. Isso significa que a criança pode agir a partir da crença que foi instalada. Quantas coisas nós estamos instalando nos nossos filhos? E a vida vai se tornar um play em cima dessas programações. Já viu como uma criança de 3 anos fala? O Papai Noel vai trazer uma bicicleta para mim. O irmão de 11 fala, sua anta, não existe Papai Noel. E a irmãzinha de 3 fala, existe! O meu pai falou, tá? Não é, papai? Quantas outras coisas a gente fala que podem não ter um impacto como existir ou não Papai Noel, que faz parte, desse momento da criança. Mas quantas outras coisas? Sai para lá, você não sabe o que fazer. Desse jeito, você não vai conseguir nada na sua vida. Você é muito bagunceiro. Cada coisa que eu estou falando, a criança só está absorvendo. E depois na vida, ela vai agir a partir dessas programações. Então, se é um papel tão rico, tão importante e tão desafiador, quem sabe está na hora da gente dar uma pausa para estudar, aprender a desenvolver uma habilidade para que a gente seja um pai mais assertivo, uma mãe melhor. Quantas vezes
a forma que o pai e a mãe se relacionam, vão determinar o jeito que essa criança vai fazer suas escolhas no futuro. Crianças que desde pequenininha já têm a crença que eu não quero casar. Meu pai e minha mãe brigam muito. Percebe? Nós que estamos construindo as raízes, a base do prédio da vida dessas crianças. Tem muita coisa para a gente aprender, não é verdade? E eu estou deixando esse vídeo para convidar você. Tire um tempo. Se você é pai, mãe, avô, avó, se você é educador, tem algo que vai muito além dos conhecimentos que você adquiriu. Tem algo que vai além de todo o estudo que você fez. É algo que é trabalhar o nosso ser, despertar em nós um potencial para que a gente faça valer o grande presente de poder construir, programar um ser para que ele seja cada vez mais humano. Contem comigo para te apoiar. Vai dar para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do nosso instituto, Indesp, Indespes. Manda um recadinho e venha participar desse programa que vai equipar você para poder construir um mundo melhor através dessas ferramentas que vão fortalecer o que seu filho tem de melhor, inspirá-lo, despertar nele o que ele tem de melhor para presentear ao mundo, para que a vida dele possa ser um presente para a humanidade. Eu estou aqui para te apoiar. Se você ainda não assinou o meu canal, faça isso, se inscreva e acesse também esse sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E curta, compartilhe, nos ajude a melhorar o mundo com essas ferramentas que começam aqui dentro, com a automelhoria do nosso mundo interno. Um beijo bem carinhoso e eu aguardo você na próxima semana para mais conteúdo.